Alerta do coronavírus cresce no mundo todo. No entanto, hoje no Brasil, a gente segue tendo muito mais pessoas sofrendo com doenças clássicas do Brasil, como dengue, zika e chikungunya, do que com o coronavírus. Para entender melhor o atual estágio das políticas de contenção ao coronavírus no Brasil e um panorama geral das políticas públicas sobre doenças infecciosas, a gente entrevista hoje o médico infectologista Anderson Alares, residente do Hospital Oswaldo Cruz, do Recife, que é uma das principais unidades de saúde de referência no atendimento ao coronavírus no Nordeste do Brasil. Acompanhe a nossa conversa daqui a pouco, mas, como você sabe, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livres Notícia traz sempre um conteúdo novo para você. Daqui a pouco a gente vai conferir a nossa entrevista com o Dr. Anderson Alares, médico infectologista, mas antes vamos ver rapidamente como foi o primeiro café da manhã da Bancada da Liberdade em 2020. A gente adiantou no programa de ontem que íamos realizar e realizamos ontem na Câmara dos Deputados o primeiro encontro. Todo mês o Livres organiza esse café da manhã da Bancada da Liberdade lá em Brasília, em plena Câmara dos Deputados, com o objetivo de reunir os deputados associados, assessores legislativos e outros convidados importantes, especiais, para poder discutir estratégias que ajudem a avançar no Congresso pautas que aumentem a liberdade individual no Brasil. Na edição de ontem, nós discutimos especificamente a situação da reforma administrativa e contamos com presenças ilustres, entre elas a do professor Marçal Justen, que é um dos maiores especialistas brasileiros nesse assunto, e também a presença do secretário Paulo Webel, que é o responsável por coordenar a formulação da reforma administrativa dentro do Ministério da Economia, em conjunto com a equipe econômica do ministro Paulo Guedes. O Webel tem feito, a propósito, um grande trabalho em conjunto com a equipe econômica pelo avanço da reforma administrativa. A gente espera que o governo possa destravar o quanto antes o envio do texto da reforma para que o Congresso possa avançar concretamente, porque, afinal de contas, a reforma administrativa é essencial para modernizar os mecanismos de gestão do Estado brasileiro e permitir, dessa forma, que a gente possa se aproximar minimamente dos melhores padrões internacionais para a operação do setor público no Brasil. A gente agradece muito a todos os presentes no café da manhã da bancada, especialmente aos deputados associados Alex Manente, Daniel Coelho, Marcelo Calero e Tiago Mitrô, que a propósito preside a frente parlamentar pela reforma administrativa. Todos eles estiveram presentes, assim como os deputados Henrico Mizazzi, Felipe Rigoni, Vinícius Poit e Luísa Canziani. Estou passando aqui para dizer que hoje nós tivemos um momento muito especial com parlamentares, com estudiosos da área de gestão pública e debatemos, através de uma iniciativa do Movimento Livre, reforma administrativa. Todos nós, enquanto parlamentares, enquanto cidadãos, a gente quer melhorar a gestão pública do nosso país, trazendo inovação, trazendo critérios de desempenho para a administração pública, e a gente pode debater essas questões e muitas outras para a gente melhorar, claro, a eficiência do serviço público no nosso país. São todos parceiros muito importantes pelo avanço dessa pauta no Congresso. Se você quiser saber mais sobre a reforma administrativa, confira a nossa entrevista com o deputado Tiago Mitrô, presidente da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa, filiado ao Partido Novo de Minas Gerais, associado do Livres. A conversa já está no ar desde ontem. Você pode conferir procurando pelo Livrescast em todos os agregadores de podcast ou no nosso canal no YouTube, em youtube.com/livres, além, claro, do nosso site em www.eusolivres.org.
Agora vamos conferir a nossa entrevista com o Dr. Anderson Alares, médico infectologista, associado do Livres e que é atualmente residente no Hospital Oswaldo Cruz, lá do Recife, que é uma das principais unidades de saúde de referência no atendimento ao coronavírus no Nordeste brasileiro. Dr. Anderson, antes de mais nada, claro, muito obrigado por reservar um tempinho aí para conversar com a gente aqui no Livres Notícias. Obrigado a você, mano. Bom dia a todo mundo. Bom dia a vocês e a todo mundo que está acompanhando mais um Livres Notícias. Anderson, tem algumas semanas que o coronavírus domina grande parte das conversas no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, né? Houve aqui uma explosão da venda de álcool gel e de máscaras. Eu acho que não é muito politicamente correto dizer o que eu vou dizer agora, mas eu tenho que confessar que eu dei risada no aeroporto quando viajei agora de Recife aqui para São Paulo, voltando do Carnaval, porque num dia eu via milhões de pessoas aglomeradas, os desconhecidos lá se abraçando, curtindo Carnaval, beijando 10 bocas por ladeira em Olinda. No outro dia, todo mundo preocupado no aeroporto com máscaras e passando álcool gel, todo mundo super preocupado. Mas, piadas à parte, você acha que está passando um pouquinho do ponto o nível de preocupação das pessoas com o coronavírus? Assim, eu acho que as pessoas elas perderam um pouco a noção daquilo que elas deviam se fazer para proteger e de quais são os riscos reais, né? É aquilo que a gente já vinha conversando. Existem várias doenças que são tão mortíferas ou se espalham tão rápido quanto o coronavírus e o pessoal não tem essa preocupação no dia a dia. O pessoal não tem esse zelo todo. E é aquilo, o pessoal tem um zelo para umas coisas e é desleixado para outras. Como você falou, o pessoal estava se beijando na ladeira de Olinda e no outro dia estavam querendo usar máscara para andar no aeroporto. Então, assim, algumas coisas não fazem sentido. E eu acho que a dificuldade que a gente tem é exatamente separar o que é o risco real, que existe, e a gente precisa ter uma preparação para isso, daquilo que pensa um pouco numa histeria. E como é que a gente pode fazer essa distinção entre o que seria a precaução responsável e o que entra já na histeria? A precaução responsável é aquela que a gente já devia ter para qualquer outra infecção viral ou que se transmita por via respiratória, né? Aquela precaução que a gente já devia ter com a gripe, com o resfriado comum. Ou seja, as pessoas que estão doentes e precisam sair de casa deveriam usar máscara. A gente devia lavar mais as mãos, a gente deveria evitar de estar tossindo na cara do coleguinha, né? A gente tem que ter aquela etiqueta da tosse, de tossir aqui, ó, no cotovelo. Não tossir e espalhar pelo ar inteiro. Isso é o básico. Isso não devia ser só agora no coronavírus, devia ser todo dia, o dia todo. Alguns lugares asiáticos têm um pouco dessa etiqueta já enraizada, você vê nas ruas as pessoas saindo com máscara, não pela poluição, mas porque estão doentes e precisam proteger os outros, e a gente não vê isso aqui no Brasil desde nunca, né? A gente nunca teve essa preocupação. Agora, uma pessoa que não faz parte de grupo de risco nenhum, saudável, jovem, não tem comorbidade, não tem nenhuma outra doença grave associada e está andando de máscara por aí, não faz sentido, tá entendendo? Não faz sentido nenhum, já parte para a histeria. Algumas coisas de você tá andando com álcool e gel só agora, mas aí na verdade você não lava as mãos, você nunca lavou as mãos. Bem, isso também é um pouco da parte da histeria. A não ser que você, no seu trabalho, no seu dia a dia, realmente entre em contato com pessoas que possam estar suscetíveis a isso. Vou dizer, exemplo, você é uma trabalhadora numa casa de idosos. Poxa, você está rodeada de pessoas que são suscetíveis, que estão... que tem mais chance de ter uma doença mais grave. Então, pô, você merece ter um cuidado maior de lavar as mãos, de ter um cuidado na hora de manusear as coisas dos seus pacientes lá. Pô, Anderson, e você tem alguma ideia de como é que a gente pode, de repente, tentar canalizar de uma forma mais produtiva essa energia que as pessoas estão despendendo pela preocupação com o corona? Em outras palavras, como é que dá para usar essa preocupação, que é óbvio que é legítima, mas para no lugar de, sei lá, cair nessa histeria, a gente promover uma atitude que ajude as pessoas a cuidarem melhor
da própria saúde como um todo, né? Eu acho que a gente consegue transformar isso com informação. É uma guerra de informação onde a mídia pode ficar batendo em determinada... A mídia tradicional que eu falo, né? Pode ficar batendo sempre naquela mesma tecla e a gente pode tentar virar um pouquinho disso, se aproveitar, por exemplo, de que a gente está entrando na fase de vacinação para a gripe esse ano. E a gente pode usar a ferramenta do coronavírus, que não tem vacina, para tentar reforçar a vacinação para outras doenças respiratórias, como é a gripe. Se você for ver, nos últimos anos, o Brasil não bateu a meta de vacinação anual de gripe, que é uma doença que se espalha anualmente e que mata talvez a mesma quantidade do que o coronavírus em pacientes mais graves, né? É porque na gripe a gente só notifica caso grave, porque os casos leves não vão para o hospital, mas nos casos graves, a mortalidade dela é semelhante, eu acredito que seja até um pouco maior do que a do coronavírus, passa de 10% nos casos graves. Então, assim, é uma doença que mata. Ano passado matou, acho que, tanto quanto a dengue, e a gente não dá o devido valor, porque ela é prevenível, você sabe quando ela vai vir, e mesmo assim as pessoas não se vacinam. A meta de vacina, que não é universal, é só para grupos específicos, como crianças, idosos, pessoas com doenças cardiovasculares e grávidas, a meta de vacina é de mais de 90%. Ano passado, se não me engano, a gente ficou perto de 80%. Então, tem gente que poderia estar se prevenindo e está morrendo. Tá entendendo? E aí eu acho que a gente vai entrar agora numa época de vacinação, foi até adiantado um pouco o calendário, e que a gente pode se aproveitar bastante disso para conseguir reforçar essa campanha e fazer com que as pessoas que estão se preocupando tanto com a parte respiratória, tanto com essa parte de saúde, se vacinem, né? Se previnam e, quem sabe, até a gente consiga diminuir a mortalidade da gripe e ao contrário do coronavírus, provavelmente mataria mais esse ano aqui no Brasil, né? Não em outros lugares. Uhum. Porque se a gente pensar também no que assusta no coronavírus, é o fato dele ser novo e o fato dele se espalhar bastante rápido, né? Isso merece bastante atenção, isso merece cuidado pela parte da gente, mas é algo que a gente não tem tanto como controlar, a gente consegue controlar as consequências, né? A gente já impõe barreiras, já tem planos feitos em várias situações, na maioria dos sistemas estaduais de saúde e nos sistemas privados também. Então, isso tudo já vem sendo feito e é atualizado dinamicamente. Tem lugar que, aqui em Pernambuco, por exemplo, quase todo dia tem reunião sobre coronavírus, Então, o sistema de saúde, ele vem se preparando, ele vem se organizando para isso. Ele pode estruturalmente não ter condições de abarcar, mas na medida do possível que a parte humana consegue trabalhar, ele vem tentando se planejar, ainda que ele não tenha as ferramentas possíveis para deter, vamos dizer assim. Ele trabalha no máximo que ele pode para conseguir restringir, né? Então, aquilo que não tem remédio, remediado está. A gente tem que lidar com aquilo que a gente pode. Então, gripe, a gente pode se prevenir com vacina. Outra doença que é transmissível, que a gente vive o tempo todo lutando contra ela, é a dengue. Dengue também matou, eu acho que ano passado, umas 800 pessoas, e desde na década de 80 a gente chegou a não ter casos de dengue. Então, é algo que a gente pode trabalhar com todas aquelas campanhas, todo aquele trabalho contra o mosquito, que hoje em dia é trivalente, né? É dengue, é zika, é chikungunya. Então, assim, quando a gente olha para outras doenças infecciosas que tem o que fazer, que a gente consegue realmente trabalhar, então você pensa que, caramba, se eu fizer a minha parte para as outras, o coronavírus entra de letra aqui na história. O que ele vier, basicamente, não vai poder ser evitado. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente pode fazer. Você tratou de alguns temas aí que eu vou querer aprofundar um pouco. Você falou um pouco de como o sistema de saúde brasileiro está lidando com o corona, falou sobre a questão da vacina da gripe e falou também da dengue. Então, vamos por parte. Primeiro, sobre o sistema de saúde. Você já falou que o sistema está lidando bem com a situação de uma forma geral, assim, na medida do possível, mas eu queria que você contasse um pouco mais do que é isso na prática, né? E para isso também, por favor, para situar
o pessoal que está acompanhando. Conta um pouco onde é que tu trabalha e como é que tem sido a experiência de lidar com essa novidade do corona. Então, eu sou médico residente de infectologia do terceiro ano aqui da UPE, aqui em Pernambuco, no Hospital Oswaldo Cruz, que é o hospital de referência para os casos de coronavírus adultos, né? A gente já teve aqui em Pernambuco, eu acho que uns 20 casos de suspeitos de coronavírus e pelo menos uns 10 foram para lá, para o Oswaldo Cruz. Boa parte foi descartada como outras gripes. E assim, o que eu penso é, em se tratando de isolamento respiratório, não tem condição da gente segurar nenhum tipo de infecção desse sentido, que consegue se espalhar rápido. A gente não tem estrutura para isso. Por quê? Porque a gente não consegue preparar, sei lá, 50 leitos de isolamento respiratório do dia para a noite para uma epidemia e depois esses 50 leitos ficarem ociosos. A gente não consegue fazer isso e é impraticável. E, não, vamos construir hospital em 9 dias que nem a China, isso é uma ideia surreal e que não é efetiva, como não foi efetiva lá. Inclusive, eu acho que o Ministério da Saúde teve uma postura inteligente de dizer, olha, aquilo que eles fizeram, a estratégia deles, é a estratégia deles, que a gente não acha que seja melhor, inclusive, que não foi, tanto que não segurou a infecção, e o que a gente tem que fazer é se preparar com o que a gente tem. E, nesse sentido, o sistema de saúde vem se preparando com o que a gente tem, né? Direcionando leitos que servem de retaguarda para o coronavírus, tendo planos escalonados. Então, se a epidemia chegar nesse ponto, a gente faz isso. Se chegar nesse ponto, a gente faz isso. A gente aciona tal serviço, tais leitos. Mas o fato é que, se a gente for tratar tudo como hospitalar, a gente não vai ter estrutura para. Lá nos Estados Unidos, no primeiro caso que foi confirmado, o pessoal isolou um andar do hospital. E o hospital tinha 500 coisas. A gente não tem condição de isolar um andar de nenhum hospital público brasileiro. A gente não tem vaga para o pessoal que está no corredor, quanto mais para isolar um andar. A gente não tem condição de fazer isso. É impraticável. E hoje a gente, do mesmo jeito que foi o terror com HN1 há 10 anos atrás, o pessoal também está fazendo um terror com isso aí. A gente precisa realmente ter um isolamento para determinados casos que funcione bem, e isso é um pouco deficitário. Se a gente for olhar o meu serviço, por exemplo, estão saindo pequenas reformas nos isolamentos agora por causa da epidemia. Porque enquanto eram pacientes tuberculosos, pacientes com HIV, que não davam mídia, os isolamentos lá estavam jogados às traças, tá entendendo? Com banheiro quebrado, porta quebrada, tudo bagunçado, uma luta para trocar um ar-condicionado num calor infernal. Então, assim, enquanto tinham pacientes que eram excluídos, que não davam mídia, era assim que funcionava. Agora que chegou o coronavírus, do nada surgiu dinheiro, surgiu a vontade de tentar dar um tapa, uma pequena reforminha no local para ele se adaptar. Eu tenho certeza que não foi só no meu serviço. Eu já escutei de outros serviços que o pessoal vem se preparando. O preparando é basicamente deixando minimamente aceitável, tá entendendo? Minimamente aceitável, como já devia ser anteriormente. Colocando máscara para não faltar máscara, colocando suprimento para não faltar suprimento. Essa parte que vamos dizer assim, material, é muita dificuldade. O pessoal está conseguindo fazer, tentando tirar leite de pedra, mas tem muita dificuldade. Para você ver no meu serviço, que é o maior do estado, é o único que tem tantos isolamentos respiratórios, de isolamento mesmo, único, que fica uma pessoa só, a gente só tem 4 leitos, certo? Mas aí, caso o vírus escalone, a gente consegue botar, eu acho que cerca de 16. Isso sacrificando leitos de outras especialidades, né? A gente tira alguns pacientes, bota outros pacientes, a gente faz a dança das cadeiras da gente, a gente consegue trabalhar nesse sentido e já tem plano para, se a epidemia se espalhar mais, a gente conseguir acessar outros leitos. E é assim que funciona. A epidemia ela é dinâmica, ela está o tempo todo mudando, todo dia tem reunião, todo dia vai mudando isso, porque muda muito. Por exemplo, quando a gente incluiu países europeus fariam casos suspeitos, mudou muito a epidemiologia, porque tem pouco turista chinês e do Sudeste Asiático aqui no Brasil, mas turista europeu tem um monte. Então, pipocou um monte de casos suspeitos. A gente estava com o protocolo de internar todo mundo. Com essa quantidade, a gente não ia ter condições. Então, o que a gente fez? Organizou o protocolo para a quarentena domiciliar. Afinal, a maioria das pessoas não estava sentindo nada, ou estava sentindo um quadro muito leve, não precisaria de internamento só por causa disso. E é assim que o Brasil está lidando, né? Ele vai
está conseguindo se adaptar às mudanças da epidemia, mas, de certa forma, a gente foi pego de calça curta. O sistema ele é pego de calça curta porque ele não tem uma estrutura fixa de qualidade importante para atender isso. Ele tem uma qualidade humana muito boa, ele tem a capacidade de se adaptar, mas é aquilo, é tirando leite de pedra. É tirando leite de pedra, realmente fazendo o máximo que dá com o que se tem, e o que se tem é pouco, infelizmente. Mas ainda assim o pessoal consegue ser tratado da melhor forma possível, sabe? Uhum. Apesar dessa demanda que vem crescendo a cada dia, a gente consegue ter um bom resultado. Até agora, bem, que não chegou nenhum caso grave, mas na medida do possível, acho que a gente está preparado. Mas é como eu falei, na medida do possível e com as nossas condições. Anderson, você falou também do trabalho do Ministério da Saúde, que tem dado um bom direcionamento a essa questão no geral. Eu queria a tua opinião sobre um ponto específico que foi tratado pelo ministro Luiz Mandetta, que anunciou que o Brasil não vai participar da corrida internacional pelo desenvolvimento da vacina contra o coronavírus, justamente com o argumento de que é melhor focar os esforços e os recursos na infraestrutura já existente para tentar criar melhores condições do sistema, do SUS, né, conter uma epidemia doméstica. Você acha que essa foi a melhor decisão? Com certeza. Se a gente for olhar, a gente não tem aqui no Brasil nenhuma estrutura de laboratório privado com a capacidade de formular essa vacina rápida. Os laboratórios públicos que a gente tem, Biomanguinhos, por exemplo, o Fiocruz, eles têm até uma estrutura legal, mas veja, a gente tem outros problemas que são particularmente mais nossos, como o dengue, para trabalhar melhor a vacina. Então a gente tem que focar esforços onde a gente é mais impactado e onde só a gente se interessa. Porque coronavírus, o mundo todo vai procurar cura, vai procurar vacina, mas dengue poucos lugares vão procurar. Então, poxa, se a gente tem pesquisa avançada há vários anos em procura de vacina de dengue, em vacina para doença de Chagas, vacina para leishmaniose, para qualquer outro tipo de doença tropical negligenciada, como são as que afligem a nossa população muito mais do que o coronavírus, eu acho que a gente tem que focar nelas, porque o do coronavírus o resto do povo vai fazer. E a gente tem pouco dinheiro, vacina é caro, é algo que demora muito, dá muito trabalho, são muitos períodos de teste, tá entendendo? Fica muito difícil. Eu acho que a gente, no momento que a gente está... Né? Seria puro populismo, com certeza. Num país onde a gente tem gente morrendo nos corredores por falta de insumo básico, de antibiótico que não tem, e você está procurando vacina de coronavírus, tendo o mundo todo fazendo isso, a China correndo atrás, vários laboratórios privados correndo atrás, porque não tenha dúvida, o tempo é o que vai trazer essa vacina, não tenha dúvida que vão produzir. Então, assim, se vão produzir, e acredito que vão produzir no próximo ano, não tem por que a gente, que já tem outros projetos que matam mais e que nos afligem mais e só afligem a gente, que a gente desvia a nossa atenção em relação a isso. A gente tem que saber onde a gente pisa, a gente tem que saber onde a gente é melhor, a gente tem que saber onde é que o nosso calo dói mais e onde é que dói nos outros, né? Afinal, a gente não vê europeu procurando vacina para dengue. A gente não vê chinês procurando tratamento novo de malária. Então, assim, cada um faz as externalidades positivas que pode, né? Se a gente conseguir uma vacina para isso, a gente vai estar ajudando nossos primos lá da África que sofrem de doenças semelhantes a gente e que não tem condição de produzir esse tipo de vacina. Mas uma doença que é democrática como o coronavírus, os ricos que têm mais dinheiro, o setor privado que vai ganhar mais dinheiro com isso, que procure. Perfeito. Falando em dengue, que é uma doença muito mais nossa, como você disse, saiu uma notícia recentemente de que no início desse ano, até o dia 15 de fevereiro, para ser mais exato, ou seja, com um mês e meio, a gente teve 72% de aumento de casos de dengue em comparação ao mesmo período de 2019, ano passado, incluindo aí 32 mortes confirmadas contra 16 que tinham ocorrido no ano passado, ou seja,
Esse ano a gente está na parcial divulgada pelo Ministério da Saúde com o dobro de mortes causadas por dengue. E esse problema acaba que está recebendo menos atenção na mídia e das pessoas em geral por conta das novidades relacionadas ao corona. Sim, com certeza. É aquilo que eu falei, priorizar, né? A gente não está priorizando aquilo que mais mata a gente está priorizando aquilo que dá mídia. Isso é um problema que o Brasil já enfrenta desde sempre. Ano passado, acho que morreram perto de 800 pessoas por dengue, mas a quantidade de pessoas que faltaram ao trabalho, tiveram doença moderada, precisaram ficar internados em casa, acamadas, sofreram, tiveram várias morbidades, é muito grande. Né? A dengue é um problema que assola a gente e que nessa nova leva dela de 20 anos para cá, todo ano a gente vem enfrentando. E o que a gente sente é que com a mídia indo para outras coisas, a gente meio que esmoreceu. O pessoal da saúde ambiental, que vai de casa em casa fazendo trabalho, como todo o setor público, está com pouco dinheiro, e as campanhas minguaram. A gente está em ano de campanha eleitoral e a propaganda que o governo municipal e estadual faz na TV é só para tentar enaltecer o partido do governo, para ver se elege o vereador e não o prefeito, e não coloca campanha educativa para dengue. Teve uma época, há uns 3 anos, mano, que todo dia a gente tinha matéria sobre arbovirose na TV. Foi perto daquela campanha quando explodiu a Zika, antes ainda da microcefalia. A gente teve uma epidemia de chikungunya importante, foi quando a chikungunya bateu aqui no Brasil, e todo dia a gente vinha. E foi logo depois desse momento que os casos diminuíram, que o pessoal começou a se preocupar mais, voltou a se preocupar mais, tratar, ficar de olho em água parada, e aí, agora não, agora todo dia é coronavírus, que merece sua atenção, como eu falei, que o pessoal está se preparando, mas que bem, vamos tratar aquilo que está matando a gente agora? Poxa. Vamos dar mídia àquilo que todo ano vai continuar matando, porque o coronavírus é um problema potencial, importante, mas é potencial. A gente tem um problema real aqui e agora, em que a gente não está dando a devida importância. Como eu falei, a gente está chegando agora na campanha de vacinação para a gripe. Será que a gente vai dar a mesma importância que a gente devia dar? A importância que a gente realmente devia dar, já que a gente não está batendo as cotas há algum tempo, isso para o programa vacinal, né, para se prevenir da doença. Será que a gente vai conseguir enfrentar esse fim de verão sem ter outro aumento com essas chuvas que estão tendo em vários lugares dos casos de dengue e outras arboviroses? Dá medo. E ainda tem uma certa ameaça aí de febre amarela que pode estar voltando a se espalhar, voltar forte no calendário vacinal, também é transmitida pelo mesmo mosquito e que a gente não está dando o devido valor. Então, a gente entende que a atenção do pessoal não pode estar em tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que a gente tem que dar o peso e o valor das coisas como eles são. Né? A gente tem que ter o esmero, a capacidade de se preparar para uma epidemia possível de coronavírus, que pode vir espalhar e matar muita gente, pode, mas a gente também tem que tratar e não esquecer dos problemas reais do dia a dia que a gente enfrenta e que merecem tanta atenção ou mais do que esse. Anderson, a gente está chegando já perto do final da entrevista, mas eu queria concluir te pedindo uma dica prática para a pessoa que está aí super preocupada, passando álcool gel, comprando máscara, usando máscara na rua, enfim, como é que... enfim, quer se proteger do corona, mas o que é que seria uma outra dica? Como a pessoa pode começar a se preocupar mais com a saúde como um todo? Tem que olhar o vasinho de planta, inspecionar a caixa d'água? Acho que a dica mais prática, focando no coronavírus, é lavem as mãos, tussam de forma educada e vigiem seus parentes e seus próximos que têm alguma comorbidade, né? Que são velhos, são crianças e têm doenças crônicas, cardiovasculares importantes ou respiratórias, porque esses sim realmente merecem um pouco mais de atenção. Você trabalha com isso, você trabalha mesmo
que não seja da área de saúde propriamente dito, mas trabalha com cuidado com pessoas que têm essa vulnerabilidade, realmente, lembre sempre de lavar suas mãos, de evitar levar essas pessoas para locais muito aglomerados, como é na época de gripe. É as mesmas precauções que devia ter para a gripe. Se a gente fizer essa precaução, a gente consegue matar 2 coelhos numa cajadada só, porque a gente está chegando na época da gripe, que agora começa a partir de maio. Então, lavem as mãos, fuçam educadamente e fiquem de olho naqueles que merecem ficar de olho, que são aqueles que são mais vulneráveis. E não esqueçam da dengue. Sim, e não se esqueçam de nenhuma das outras. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, que é um mosquito só. Não se esqueçam de outras doenças transmitidas por mosquito. O pessoal do norte não se esqueça da malária, que está lá o dia todo e mata. Não se esqueça da febre amarela, que também está lá. Não se esqueça da doença de Chagas, que tem gente que mora ainda em casa de taipa e está tendo. A gente vira e mexe, vem da surto de doença de Chagas aqui no Brasil. Agora mais relacionada à doença alimentar, né, a forma oral de transmissão. Então, assim, não é porque está vindo um corona que a gente tem que se esquecer dos outros. Por favor, não se esqueçam. A gente vive ainda com várias doenças negligenciadas, tuberculose, hanseníase, HIV, uma epidemia brasileira de sífilis. O impacto que a gente tem que ter nisso é muito maior. Então, é aquilo. São medidas gerais, todo mundo já sabe, mas todo mundo se esquece. É usar camisinha, cuidar de reservatório de água, se vacinar. Todo esse tipo de medida de cuidado geral, a gente não pode se esquecer porque está vindo outra doença e entrar numa histeria de álcool em gel e máscara para todo mundo. Gente, não é assim que a gente vai conseguir ficar mais saudável. A gente precisa ter o foco e a gente precisa fazer aquilo que realmente faz resultado na nossa vida, sabe? Não adianta você estar no sertão pernambucano morrer de doença de Chagas porque estava com máscara, pensando no coronavírus. Ou você está lá no norte do país, lá em Roraima, pegou malária enquanto estava passando álcool gel na mão. Tá entendendo? É isso aí, Anderson. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado a você. Um abraço para todo mundo. Como a gente sabe, inclusive, o coronavírus está despertando a preocupação das pessoas no mundo inteiro. A gente recebeu uma mensagem do André Freire, que é o coordenador do Núcleo Internacional do Livres, mora em Genebra, na Suíça. E, André, como é que está a situação por aí? E eu vou dar uma ligeira atualização para vocês sobre como é que está a situação do coronavírus aqui. O número na Suíça cresceu muito rápido. Nos últimos 2 dias somente foram 300 novos casos e a gente já alcançou 650. Per capita, um dos países mais impactados, mais afetados pela epidemia, que agora acabou de ser declarada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. E o que a gente percebe na rua é um clima de apreensão, né? As pessoas estão tensas e as pessoas não sabem que novas medidas podem ser impostas. Cada dia mais o governo impõe novas medidas. Hoje, por exemplo, o cantão de Genebra, que é onde eu resido, impôs um limite de, no máximo, 100 pessoas para qualquer evento, qualquer aglomeração. Então, muitos estabelecimentos com isso vão ter que fechar, por exemplo, cinema, teatro, e muitos eventos estão sendo cancelados. Eu trabalho nas Nações Unidas aqui em Genebra como consultor e só hoje eu tive que lidar, essa semana, com o cancelamento de 3 eventos, cancelamento ou adiamento de 3 eventos, inclusive que tinham com participantes internacionais vindo de fora. E é isso, né? A gente está lidando agora com incerteza. E eu acho que analisando isso sob um prisma liberal, eu acho que isso é um desafio, sobretudo para essa visão nos últimos anos cada vez mais crescente, essa corrente de anarcocapitalismo, né? De Estado nulo, de Estado ausente. E todas as fontes clássicas do liberalismo, os grandes autores, os autores clássicos, falam na verdade de um Estado mínimo, ou seja, um Estado que é limitado, um Estado que ele age de modo inteligente, e uma pandemia como essa mostra que o papel do Estado é sim importante, é sim necessário, como os autores liberais clássicos sempre frisavam. E eu vou manter o pessoal do Livres atualizado, né, sobre os desdobramentos aqui,
não só aqui, mas também no restante da Europa, onde a epidemia ela cresce a cada dia. Na Itália, na Espanha, na França, na Alemanha e também na Áustria recentemente. São todos países que viram um salto bem grande no número de casos. Muito obrigado, André. Eu acho que é importante também lembrar que momentos como esse, que tem o mesmo problema atingindo vários países do mundo praticamente ao mesmo tempo, mostram com muita clareza a importância dos esforços multilaterais, né, da integração entre os países, a cooperação entre os diversos governos para lidar com questões internacionais, né? Esse foi o Livros de Notícia dessa quinta-feira, 12 de março de 2020. Inclusive hoje é aniversário da minha cidade, são 481 anos do Recife e 483 anos de Olinda, nossa vizinha. Outra marca importante é que se completam 75 anos do falecimento de Anne Frank. Tem texto sobre isso lá no site. Entre em www.eusolivres.org e confira, deixa o nosso estagiário feliz, que foi ele que escreveu. Também me deixe feliz deixando um joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livro de Notícia traz sempre um conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.